Olá, amados, graça e paz, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é fiel, Ele cuida de nós. Como Ele está nos falando hoje, né, Ele é aquele que o seu calcanhar, né, nos concede o poder para pisar em serpentes e escorpiões, para fechar boca de leão, para conquistar reinos e nações, para convencer o homem do seu pecado, do seu mau caminho. A sabedoria, né, gerada no seio do Pai, Cristo, significa o ungido de Deus. Ele é o único ungido, né, que nos compartilha da sua unção para despedaçar todo o jugo, né? Nós utilizamos essa sabedoria primeiramente para que a gente tenha atitudes positivas e venha salvar a nossa alma, né? Porque não se usa aquele que tem a sabedoria, né? Ele não usa a palavra no intuito de destruir as almas, né? Porque palavras destituídas de sabedoria, né? Aqueles que a Bíblia diz sobre os crentes infantil, né? Que fica, não toqueis nos seus ungidos, né? Isto não é a sabedoria que despedaça o jugo. A sabedoria que despedaça o jugo é quando nós utilizamos a verdade, a palavra, para exortar aqueles que estão com a alma rumo à destruição. Aqueles que têm uma sabedoria de entendimento de próprios olhos, que não desvia do mal. O que condena, né, são as atitudes. Aquele que anda na atitude segundo a sabedoria do alto, sem hipocrisia, né, ele salva a sua alma e através das advertências salva a muitos aqueles que ouvirem o Espírito de Cristo, né? João, o Batista, né? Ali quando Jesus, ali os fariseus religiosos, né, perguntam com que a Jesus, com que autoridades fazem esses sinais, né? E ali Jesus diz assim: se vós me respondeis sobre o batismo de João, o Batista, se ele é da terra ou é do céu, eu vos responderei com autoridade e eu vos faço esses sinais. E eles não o puderam responder, né? Não sabemos, mas Jesus, como sonda o intento da mente e do coração, eles pensavam assim: se dissermos que é do céu, ele dirá, então por que não creis? Mas se dissermos que é da terra, nós tememos os homens, porque eles, os sacerdotes, os religiosos, temiam, porque o povo, né, defendia os profetas. Já eles eram aqueles que, como Jesus disse sobre a lamentação, né, ele disse: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes vos quis ajuntar, assim como a galinha ajunta os pintinhos debaixo de vossas asas, né? Aquele que foi gerado à sombra do Onipotente, que significa a proteção do Deus Altíssimo, nos concede as suas asas, para que a gente abrigue debaixo delas, né? Ele é a menina dos olhos de Deus, ele é a pupila dos olhos de Deus, né? Mas aquele que tem a sua sabedoria, através de um espírito manso, né? Através humilde na dependência, ele se torna protegido por ele, né? Aonde a palavra diz que ele é aquele que não tosqueneja, ele é aquele que nos guarda, ele é aquele que nos livra de todo mal.
João Batista, né, ele anunciou o arrependimento conforme a justiça, né? Ele recebeu o poder e autoridade de Cristo Jesus. Ele falou a verdade, né? Ele tinha a autoridade. A sua palavra era com autoridade, né? Ele estava autorizado através de Cristo Jesus. Tanto é que a palavra diz que ele anunciou a verdade, né? Ele, quando eles perguntavam se ele era o Cristo, né, ele disse: eu não sou digno nem de carregar as suas sandálias, né? Aquele que virá após mim, este sim vos batizará com Espírito e com fogo, né? Mas ele não negou, né? E ele disse: eu não sou o Cristo, né? E embora ele não fez sinais, a Bíblia diz que depois, embora ele caiu na incredulidade, né, depois, por isso que Jesus nos adverte a não cair na incredulidade. A Bíblia diz que ele, todos aqueles que ouviram, né, e participaram daquele batismo, disse verdadeiramente tudo que ele disse a respeito deste foi verdade, né? Em nada ele tropeçou, mas ele caiu na incredulidade. Quando estava ali preso, veio a aflição, e ele manda seus discípulos, né? É tu que haveis de vir ou haverá outro? Porque tanto ele como seus discípulos, como Tomé, naquele momento ali que não creu, né, e só depois que veio a crer, né, e os seus discípulos, eles só foram revestidos mesmo com o Espírito Santo quando Jesus disse: eu vos enviarei outro advogado, né? O Espírito Santo com a ascensão de Cristo, né, do qual ali eles creram, como dias de Pentecostes, né? E muitos, quando ali eles andavam, diz: vós fosteis batizados depois que creram, né? E muitos disseram: nós nem sabíamos que existe esse batismo, né? Onde eles eram batizados com Espírito e com fogo. Isto é a unção, né, que despedaça todo o jugo. É o Espírito que nos ensina a verdade do Pai. Não é utilizar a palavra, né, para ficar ameaçando, né? Na verdade, nós falamos a verdade, que é possível libertar aqueles que estão nas trevas, aqueles que estão descrentes, né? Mas é o Espírito, tudo em conformidade. O Espírito os convence de seus maus caminhos, né? Não adianta se o coração não estiver pronto, não estiver preparado. Mas aquele que recebe o dom de justiça, né, ele exorta a todo momento. Ele exorta porque ele tem discernimento e sabe, se aquela alma perseverar naquele rumo, né, ela corre o risco de não alcançar a salvação, a vida eterna. Como Jesus nos disse, né? Não alegreis que até os demônios vos sujeitam, né? Eu via Satanás caindo como um raio, né, do alto. Mas antes, alegrai-vos que o vosso nome esteja escrito no livro da vida. Essa é a alegria que nós temos que ter, né? Que nós estamos cumprindo simplesmente o nosso ministério, que na verdade não é nosso, é Ele que nos capacita e nos atribui os dons, sem se gloriar,
vigilantes, né? Porque, como ele nos disse hoje, aqueles que não vigiam, né? Aqueles que começam não perseveram na justiça, né? Ele entrega a incredulidade. Eles já vão crer, não vão compreender quando uma palavra de sabedoria. A Bíblia diz que a sabedoria dos poderosos desta era perversa, que está desvanecendo, né? Quem ouvisse as palavras de sabedoria, que despedaça todo o jugo, ia compreender o que está havendo. Mas muitos, por esfriarem no amor, a apostasia, iriam odiar estas palavras. Seria como cócegas em seus ouvidos, né? Mas como ele sempre nos diz, continua falando a verdade. Esta casa é uma casa amotinada. Aquele que quiser ouvir, que ouça. Aquele que não quiser ouvir, que não ouça, né? Mas cabe a cada um cumprir o seu propósito. E em mais um dia, perseverantes na fé, através da justiça. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.